Você já parou para pensar que talvez você esteja no caminho certo para ficar rico e nem saiba disso ainda? Muita gente acredita que a riqueza é um evento isolado ou uma sorte grande que cai do céu de repente, mas a verdade é que a prosperidade financeira ela não começa na conta bancária, mas sim dentro da sua cabeça e no jeito que você lida com a sua vida no dia a dia. Por isso, nesse vídeo eu quero te apresentar 8 sinais muito importantes que mostram que você vai ficar rico mesmo que não pareça agora. Porque, infelizmente, muita gente acha e acredita que riqueza começa com salário alto, alguma herança de família, ganhar na Mega Sena, ter bens de luxo ou qualquer maracutaia que existir. Mas, cara, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu quero te mostrar alguns sinais que a gente nem percebe, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. E o 8º sinal é o mais forte de todos e com certeza pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro financeiro. E o primeiro sinal de que você está no caminho certo é quando você começa a se incomodar de verdade com o desperdício de qualquer coisa que seja. Vamos ver isso na prática para você entender melhor. Tenho certeza que antes você nem ligava se deixava a luz acesa sem necessidade ou se jogava comida fora porque sobrou no prato. Agora, você olha para essas pequenas coisinhas e enxerga dinheiro indo embora pelo ralo. Esse incômodo, ele não é mesquinharia ou chatice, mas sim um despertar de consciência sobre o valor do seu trabalho. Isso acontecia muito quando eu morava com os meus pais. Às vezes, eu esquecia a luz acesa, ele ia lá e apagava. E eu até às vezes falava que aquilo era completa besteira, mas quando eu saí da casa deles e comecei a pagar as minhas próprias contas e senti na pele, principalmente o absurdo que é a gente pagar, eu passei a entender o porquê dele fazer tudo aquilo. E isso, de certa forma, é engraçado, porque hoje eu não posso ver uma luz acesa que eu já saio apagando tudo. Às vezes minha esposa esquece, eu vou lá e pego no pé dela, e às vezes até eu esqueço e ela vai e pega no meu pé. Então, quando você entende que cada centavo desperdiçado é um pedaço do seu tempo que foi jogado completamente fora, você muda o jogo e isso se torna um sinal de riqueza. Muita gente no Brasil vive no automático e não percebe que as pequenas perdas diárias viram um rumbo gigante no fim do ano. E isso acontece em tudo. Se você começou a se policiar sobre esses gastos bobos e sente aquela pontada quando vê algo sendo jogado fora ou sendo desperdiçado, meus parabéns, cara. Esse é o primeiro passo de uma mentalidade próspera. O segundo sinal é quando você aprendeu a dizer não para as coisas que pesam no seu bolso sem sentir culpa por aquilo. Falando bem a real aqui, a pressão social no nosso país é um absurdo de grande. O que a gente vê bastante? O churrasco de última hora, o presente caro que você não pode comprar ou aquela saída no final de semana que vai comprometer todo o seu aluguel. Antigamente eu tenho certeza que você dizia sim para tudo para não parecer aquela pessoa chata ou para não mostrar que estava apertado sem dinheiro. E cara, você fazia de tudo para participar de qualquer coisa que seja, mas agora você tem a segurança de dizer não, que não vai dessa vez porque tem outras prioridades. Esse domínio próprio é algo raro e também mostra que você assumiu as rédeas da sua vida financeira. Quando você para de tentar agradar os outros com o dinheiro que você não tem, o seu futuro começa a brilhar. Começa a mudar e começa a tomar um rumo totalmente diferente. E é a partir dessas decisões que você consegue ter um controle financeiro mais inteligente. Aliás, esse é um sinal que eu tomei para mim há muito tempo atrás e não me arrependo de forma alguma. Se você tem esse sinal também, cara, tenho certeza que você já está na frente de muita gente. O terceiro sinal é que você prefere estabilidade do que aparência. Muita gente vive de fachada usando roupas de marca e andando de carro novo enquanto as dívidas estão lá, mais acumulada que Mega Sena, eu diria. Acredito que você já ouviu sobre a cultura do parcelamento. Se ainda não, é basicamente o parcelamento em 10 vezes no cartão de crédito que está destruindo o bolso de milhões de brasileiros que só querem aparecer bem para outras pessoas. Mas se você saiu dessa matrix da cultura do parcelamento, da aparência e prefere ter o dinheiro guardado com as dívidas sob controle e dormir tranquilo do que aquelas pessoas que só querem ostentar para agradar, meu amigo, você está na frente de quase todo mundo do Brasil. Esse desapego do que os outros pensam é fundamental para você construir riqueza e patrimônio de verdade. Você passa a entender que o luxo só vem depois da segurança e não o contrário. Para mim, ter paz de espírito vale muito mais do que qualquer curtida em rede social com foto de viagem ou bens parcelados. Se para você também, então deixa o seu like aí embaixo para a gente, saber aí que você está inteirado e está
seguindo esses sinais que você está enriquecendo. Vai ser muito importante, então deixa o teu gostei aí. O quarto sinal é que você pensa no longo prazo, mesmo ganhando pouco hoje. Eu trouxe esse sinal porque é muito comum a gente querer a recompensa agora, no momento atual, porque a vida já é dura demais. Mas quem vai ficar rico entende que o amanhã também precisa de cuidado. Se você consegue separar nem que seja R$ 50 por mês, pensando no seu futuro, você já rompeu a barreira do imediatismo. E eu sei que é muito difícil não querer tudo para agora. E quando a gente começa a juntar dinheiro, por exemplo, R$ 1.000, se você for imediatista, você quer que no primeiro mês já tenha os R$ 1.000 lá guardadinhos e sobrando para você. Só que esse é um processo que pode levar tempo e a gente precisa ter essa paciência, passar pelo processo de guardar todo mês uma quantia para assim chegar nessa meta. Quando você planeja um passo de cada vez, o que vai fazer daqui 1 ou 2 anos, você sai da média e começa a construir uma base sólida que realmente vai mudar a sua vida e a sua perspectiva a longo prazo. Por isso esse sinal é tão importante, porque o segredo não é a quantidade de dinheiro que você guarda agora, não é a meta final, mas a consistência de pensar lá na frente e saber que cada passo que você der hoje, mesmo que seja pequenininho, como por exemplo guardar R$ 50, esse já é um passo importantíssimo para chegar na meta que você colocou na sua vida. Então, tenha paciência no seu processo e tenha consistência no que você se propôs a fazer com a sua vida financeira. Antes de ir para o próximo sinal, se eu estiver te ajudando com esse conteúdo, eu conto muito com a sua inscrição aqui no canal e eu tenho certeza que você vai desenvolver muito o seu lado financeiro com os vídeos que eu trago aqui. Desde já, muito obrigado e bora para o quinto sinal, que é você estar sempre buscando, de forma constante, aprender sobre dinheiro. O ser humano ele precisa estar sempre ali, em constante evolução. Mas a gente não precisa ser um gênio da matemática ou entender de termos complicados, termos técnicos, para ter uma boa evolução financeiramente falando. Basta a gente ter curiosidade de entender como o dinheiro funciona no mundo real. Se você assiste vídeos como esse ou lê sobre como organizar suas contas, você já está alimentando sua mente com a informação correta. Infelizmente, aqui no Brasil, a educação financeira é quase inexistente nas escolas e muita gente cresce sem saber o básico. Eu mesmo cresci sem saber o básico. E quando você toma a iniciativa de estudar por conta própria, você está se dando uma vantagem enorme e é difícil demais. É complicado você sentar a bunda na cadeira e fazer tudo sem ajuda, sem conhecimento, porque estudar coisas que a gente não tem costume é difícil e chato demais. Pesquisar como funciona uma reserva de emergência, como funcionam os fundos imobiliários, como funciona uma ação, como e por onde investir, como entender os investimentos no geral, tudo isso é difícil no começo. Só que esse conhecimento, ele vai te proteger de cair em ciladas e vai te mostrar oportunidades que os outros não conseguem enxergar. Para mim, estudar sobre finanças no geral foi e vem sendo uma das coisas mais gratificantes que eu tive a oportunidade de conhecer nos últimos anos. E isso vale para todas as coisas, viu? Eu falei de estudar sobre dinheiro, mas quando você começa a estudar sobre uma coisa, essa vontade passa a te levar para outros lugares, como aprender uma nova habilidade, um novo idioma, uma nova função. Então, quando eu falo estudar, é no geral, porque ter conhecimento é gratificante demais. E ter esse sinal prova que você está em constante evolução, não está ali parado só em rede social, olhando besteira. Cara, você está em constante evolução, está aprendendo, está evoluindo e está crescendo. Isso não só vai te trazer evolução mental, mas também evolução financeira. O sexto sinal é que você tenta organizar o que ganha antes mesmo de querer ganhar mais. Muita gente diz que só vai organizar a sua vida quando ganhar um aumento. Só que na prática, e isso é algo que eu já falei em outros vídeos, é que quem não cuida de R$ 1.000 não vai saber cuidar de R$ 10.000. Se você sabe exatamente onde vai cada real do seu salário atual, você está pronto para receber mais. Porque a organização financeira é o que sustenta o nosso crescimento. Sem o controle, o dinheiro extra apenas aumenta o tamanho dos problemas e principalmente das dívidas. Ver você anotando seus gastos e sabendo o limite de cada categoria, esse é um sinal claro de que a riqueza está chegando para você, porque você está provando para você mesmo que é um bom gestor do seu próprio dinheiro. O sétimo sinal, e esse é uma coisa que eu sinto bastante, é o incômodo profundo com as dívidas. Eu vejo que tem gente que se acostuma a viver no cheque especial ou pagando o mínimo do cartão de crédito, ou pior ainda, comprando tudo que vê pela frente como se isso fosse
completamente normal. A fatura vem mais do que o salário dela e ela age completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Agora, se você não consegue dormir direito, sabendo que deve para alguém ou para o banco, cara, isso é um ótimo sinal, porque esse desconforto é o que vai te mover para você sair do buraco e nunca mais voltar para lá. A dívida no Brasil tem juros que devoram qualquer esperança de progresso. E quando você decide que não aceita mais ser escravo de boletos e parcelamentos, tá aí, cara, você abre espaço para a prosperidade entrar na sua vida. O oitavo sinal e o mais impactante de todos é que você pensa em aumentar sua renda e criar novas fontes de ganho. Você finalmente parou de ser apenas um passageiro na sua vida profissional. Talvez você esteja fazendo um bico, ou vendendo algo, ou estudando uma nova profissão nas horas vagas para, sei lá, melhorar suas habilidades. Isso é um sinal claro de que você entendeu que o seu salário atual é apenas o começo e não o limite. Essa fome de crescer e a coragem de buscar formas de ganhar mais é o que separa quem só sobrevive de salário em salário de quem realmente enriquece e prospera de verdade. Não vai ser bolsa de valores que vai te deixar rico, ou alguma criptomoeda, investimentos aleatórios, Mega Sena, não vai ser nada disso. É a sua força de vontade para trabalhar, a sua inteligência e disciplina para organizar, economizar e poupar. Por isso, cara, esse último sinal é tão importante, porque é ele que realmente vai mudar sua realidade e sua vida financeira. E se você não se identificou com todos os sinais que eu falei aqui, meu amigo, não precisa se desesperar, porque todos eles podem ser desenvolvidos com paciência e treino. A gente precisa entender que a riqueza é uma construção lenta e silenciosa que, cara, ninguém vê no começo, acha que não tá dando em nada, mas se você parar e analisar tudo que vem fazendo desde quando começou, você vai perceber sua evolução e isso, pelo menos para mim, é gratificante demais. A gente precisa acreditar nesse processo e manter a cabeça no lugar, porque a nossa hora de colher os frutos, meu amigo, ela tá chegando. Se você tá caminhando com foco, perseverança, disciplina e consistência, meu irmão, a riqueza ela já está do seu lado. Você se identificou com algum desses 8 sinais? Se sim ou se não, comenta aqui embaixo, por favor, que vai ser muito legal conversar com você. Eu vou te deixar com esse próximo vídeo aqui, onde eu falo justamente sobre 5 erros que você está cometendo com o seu cartão de crédito. Esse vídeo está bem legal e bem interessante. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo.